Da tribuna da Câmara, o deputado federal Eli Borges, em impactante discurso, defendeu os direitos fundamentais da população e questionou os colegas se continuarão mantendo a omissão conivente que o Congresso Nacional tem mantido em relação aos abusos de autoridade e violações de direitos humanos que vêm sendo observados. O deputado explicou: tenho tido a percepção de que vivemos um tempo de turbulência no Brasil, quando palavras são trocadas com a intenção de incriminar pessoas que, a priori, apenas exerceram o direito democrático de fazer manifestação, de se envolver no sentimento de brasilidade e de lutar pela democracia brasileira. Eli Borges afirmou: devo dizer que o Brasil está vivendo sua pior crise institucional e tenho dito durante 4 anos aqui que a maior preocupação deste parlamentar é o ativismo judicial. É interessante quando o contexto da Constituição Federal é utilizado para transformar pessoas que lutam pela democracia, de repente, em pessoas que estão lutando contra ela. O deputado lembrou que cabe aos parlamentares legislar e que a Câmara não deve replicar o comportamento omisso do Senado Federal. Ele lembrou: este poder, a Câmara Federal, pode e deve fazer muito, sobretudo para os brasileiros que estão preocupados com o hoje e com o amanhã da nossa democracia. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito já está no 3º relator, Benedito Gonçalves, que mantém vigente dia após dia a decisão que tira o sustento de famílias e empresas. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@folhapolitica.org. Assista. Caros colegas parlamentares, Deus nos dá o privilégio de estar no que eu chamo de ponto mais alto do ordenamento jurídico brasileiro, que é o Parlamento Forno das Leis. Tenho tido a percepção de que vivemos um tempo de turbulência no Brasil, onde as palavras estão sendo trocadas com a intenção de incriminar pessoas que, a priori, apenas exerceram o seu direito democrático de fazer manifestação, de estar envolvido num sentimento de brasilidade e de lutar pela democracia brasileira. Eu aqui não quero mencionar nome de nenhum detentor de mandato a priori, mas devo dizer, senhor presidente, que o Brasil está vivendo a sua pior crise institucional.
E tenho dito durante os 4 anos aqui que a maior preocupação deste parlamentar é o ativismo judicial. E é interessante quando o contexto da Constituição Federal é utilizado para que pessoas que lutam pela democracia, de repente não estão lutando contra ela. O Brasil está vivendo uma fervura de um país dividido, de um país em que a sua convergência não é exatamente o pensamento pátrio. E aqui, senhor presidente, compete a nós parlamentares, como já disse e repito, detentores do ordenamento jurídico brasileiro a nível de legislar, fazer propostas interessantes, e aqui eu já vou soltar uma. Por que é que o ministro do Supremo não tem apenas 8 anos de mandato, como é o Senado? Por que é que nós não podemos, senhor presidente? Alguém diz que o contrapeso daquele poder é o Senado. A priori, a nível de averiguação de procedimento incoerente, eu posso até concordar. Mas a nível, e vou terminando, peço mais 10 segundos, de Constituição Federal, a nível de Código de Processo Civil, a nível de Código Penal, este poder, Câmara Federal, pode e deve fazer muito, sobretudo para os brasileiros que estão preocupados com hoje e com amanhã da nossa democracia. Ainda é um registro em superfície, mas quero trazer números aqui, presidente. Muito obrigado. Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, eu acho que a gente chegou, talvez, na última sessão do ano, num ponto muito importante, que tem incomodado bastante a sociedade brasileira, e hoje, eu acredito, com todo respeito a quem pensa diferente, que é uma oportunidade do Senado, de uma forma sábia, com base na justiça, dar uma resposta à altura a quem realmente quer fazer a coisa certa. Como a gente diz lá no Nordeste, senador Portinho, além da queda, o coice. Eu estou há 4 anos aqui, tenho muita consciência das minhas limitações e imperfeições, mas tenho visto uma interferência direta num poder sobre o outro, o tempo inteiro, uma escalada de arbitrariedades, usurpando o poder que nos foi conferido pela sociedade brasileira. Por alguns ministros, e respeito, acho que o Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, não tenho dúvida com relação a isso, mas por uma omissão nossa, dessa casa importantíssima, que é a Casa Revisora da República, a gente tem visto um poder esmagar os demais poderes. E não tem o menor cabimento esse reajuste. A forma completamente errada, sem um preparo, com extra pauta, de um assunto que a gente podia ter debatido mais, como bem lembrou aqui o senador Portinho, a questão dos supersalários que está lá parado na CCJ, onde a Câmara dos Deputados já fez a parte dele. Por que que a gente não junta isso para fazer um equilíbrio? Olha, eu trouxe números aqui que eu até fico constrangido para colocar, mas é aquela velha história, além da queda, o coice. Esse salário atual, que já é um salário espetacular dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à grande média da população brasileira que está aí na miséria, desempregada, milhões de pessoas, possibilidade de reajuste a perder de vista. Tem gente que está há décadas sem receber reajuste.
E a gente tem um salário de R$39 mil hoje, que se nós votarmos a favor desse projeto, vai para R$46 mil. E não fica só nisso, não. Esse aumento é um dos mais graves, porque o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal representa o teto do funcionalismo, que é o valor máximo que um servidor público pode receber. Por exemplo, se a gente fizer isso, o Senado aprovar esse aumento, impacta no vencimento de todos os magistrados federais, pois estes que têm seus subsídios atrelados aos que ganham os integrantes da Corte. O salário de um ministro do STJ, do TST, do TSM, é 95% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda nessa mesma toada, os desembargadores dos tribunais ganham 95% do que recebe o integrante do STJ. E os juízes federais, 95% da remuneração dos desembargadores. Então, nós não podemos esquecer, senhor presidente, caros colegas, que esse eventual aumento vai refletir em várias esferas de servidores públicos que hoje tem uma parcela do seu salário retido no chamado abate-teto, que é exatamente a parcela descontada da remuneração dos servidores que ganham acima do teto constitucional. Para encerrar, eu queria colocar o seguinte, esses números aqui. O aumento para ministros, juízes e servidores, se assim a gente tomar essa decisão, terá um impacto de 1,8 bilhão já no ano que vem, 2023, direto, de acordo com as estimativas divulgadas pela instituição fiscal independente. E de acordo com a mesma instituição, em 2024, sabe quanto é que vai ser o impacto? 5,5 bilhões. E 2025 em diante haverá uma fatura anual de 6,3 bilhões de reais. Ou seja, num curto espaço de tempo aí, 3, 4 anos, são dezenas de bilhões de reais que essa nossa decisão vai impactar na vida, na saúde financeira do país. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade hoje, com todo respeito a quem pensa diferente, de negar esse aumento. Eu espero que a decisão nossa seja essa, madura, e dar uma resposta, porque aí seria, senador Carlos Viana, como se a gente tivesse reconhecendo o acúmulo de funções, é para isso, do Supremo Tribunal Federal? Porque eles estão fazendo o trabalho da gente, muitas vezes aqui. Então é o quê? Um acúmulo de função, aí vai receber essa bonificação? É isso? Então eu acho que chegou a hora. Muito obrigado, senhor presidente. Chegou a hora, então, de o Senado, com altivez, conseguir dar uma resposta à sociedade que tem ânsia por justiça, pela verdade na nossa nação. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Para discutir, senhor presidente.